Um dos pontos que eu considero ainda, de certa forma, polêmico no direito sucessório é aquele relacionado ao percentual cabível ao cônjuge ou ao companheiro quando este concorrer com a filiação híbrida, que é aquela decorrente das chamadas famílias reconstituídas. Quer dizer, a morte do cônjuge ou do companheiro que tinha filhos de relacionamento anterior e que também tinha filhos do casamento ou da união estável existente à época do falecimento, permite ao sobrevivente concorrer com os filhos exclusivamente do falecido e com a prole comum, em que percentual? Então, para buscar uma resposta a essa questão, nós temos que ver o que diz e o que não diz o Código Civil. E como nós sabemos, existem dois dispositivos do Código Civil que merecem destaque. É porque eles, em tese, deveriam iluminar a nossa atuação enquanto advogados ou enquanto operadores do direito, mas, pelo menos na origem, esses artigos aí deixam o tema sem muitas luzes facilitadoras da atuação do operador nos casos em concreto. O problema está nos artigos 1829, inciso 1 e 1832 do Código Civil. Eu não quero dizer com isso que a nossa interpretação esteja adstrita à letra fria da lei, até porque nós podemos nos valer daquelas diretrizes do Código Reale, da eticidade, operabilidade, concretude, para analisar a situação à luz do caso em concreto. Mas no artigo 1829 do Código Civil, como nós sabemos, nós encontramos a ordem de vocação hereditária. E no inciso 1, a gente infere que haverá concorrência entre os descendentes do dodecújos e o seu cônjuge ou companheiro sobrevivente, a depender do regime de bens. A ideia do artigo 1829, pelo menos no ponto, é de uma especial tutela ao cônjuge sobrevivente. Por exemplo, no regime da comunhão parcial de bens, se o autor da herança houver deixado bens particulares, haverá concorrência do cônjuge com os descendentes do decújos exatamente nos bens particulares. Ok, mas o problema é o percentual cabível ao cônjuge ou companheiro sobrevivente e aos descendentes. Então, o artigo 1832 do Código Civil, ele estabeleceu que, em concorrência com os descendentes do decújos, caberá ao viúvo quinhão igual aos desses descendentes. Ok, mas o artigo 1832, seguindo a mesma diretriz protetiva ao cônjuge sobrevivente, estabeleceu uma reserva legal patrimonial como um piso sucessório em respeito ao mínimo existencial desse vulnerável. O sobrevivente tem garantidos 25% da herança sempre que concorrer com 4 ou mais filhos que tiverem em comum com o autor da herança. Não é? Então, na verdade, essa regra se aplica aos filhos, aos netos, aos bisnetos e por aí em diante. Porque a norma fala em descendentes e ela, então, não se restringe aos descendentes na linha reta em primeiro grau, né? Aos filhos. Então, no sentido contrário, né, a contrário senso, se o sobrevivente concorrer com descendentes exclusivos do finado, ele não vai ter direito a esses 25%, ou seja, ele concorrerá por igual com os filhos exclusivos do decújos. O problema que se coloca é que o Código Civil de 2002, como nós sabemos também, deixou de contemplar a hipótese de existência de prole híbrida, ou seja, de descendentes exclusivos do decújos, juntamente com descendentes comuns. Nesse caso, o cônjuge sobrevivente teria direito à quarta parte da herança. Então surgiram 3 respostas doutrinárias para essa questão. A primeira está no enunciado 527 do Conselho de Justiça Federal. Na concorrência entre o cônjuge e os herdeiros do decújos, não será reservada a quarta parte da herança para o sobrevivente no caso de filiação híbrida. Então a gente vê que essa orientação protege os interesses dos descendentes exclusivos, mas deixa de beneficiar no ponto o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Na verdade, esse pensamento se baseia naquela máxima segundo a qual a exceção confirma a regra. Outro pensamento, outra ideia seria tratar todos os filhos como comuns, entregando ao sobrevivente a quarta parte.
mas isso prejudicaria os descendentes exclusivos porque seria deles a parte que beneficiaria o sobrevivente. E tutelar o sobrevivente não poderia, pelo menos no ponto também, significar prejudicar os descendentes. Tem uma outra teoria que seria dividir a herança em duas subheranças, proporcionalmente ao número de descendentes de cada um dos grupos. Então, no grupo dos filhos comuns, o cônjuge sobrevivente teria direito aos 25%, que lhe seria negado em relação ao grupo dos filhos exclusivos do decujus, concorrendo com esses, então, por igual. Ok? Então, em que pese a ideia do Código Civil buscar a tutela do sobrevivente nos artigos 1829 e 1832, a terceira turma do STJ decidiu em agosto do ano passado, relativamente recente, não é? Que a companheira concorre em igualdade com descendentes em uma filiação híbrida na partilha de bens particulares do decujus. Na ocasião, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que foi o relator do caso, lembrou aquele julgado do STF, né? Que o STF reconheceu como inconstitucional a diferenciação entre casamento e união estável em fins sucessórios. Isso se aplica ao artigo 1832 do Código Civil, acerca desses 25% que nós estamos falando. E é aplicável tanto para a união estável quanto para o casamento, né? Companheiro e cônjuge sobrevivente. E lembrou também que beneficiar o cônjuge ou companheiro não significa acarretar prejuízo aos descendentes do decujus. Esse foi o pensamento dele. E é bom a gente lembrar daquele recurso extraordinário que eu mencionei, o 878-694 de Minas Gerais, que foi julgado em 2017, decidindo pela inconstitucionalidade do 1790 do Código Civil. O ministro Roberto Barroso, na época, lembrou muito bem que o Código Civil de 2002, ele criou uma involução inconstitucional aí no seu artigo 1790 em relação ao companheiro. Mas, por outro lado, foi uma evolução, não é, do Código Civil em relação ao 1829, para o cônjuge. E entendo que é por conta mesmo dessa ideia de tutela especial. Então, diante dessa lacuna criada com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil de 2002, o STF entendeu razoável, então, o preenchimento dessa lacuna com a aplicação do regramento previsto no 1829. E esse regramento, como apontou o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, se estende ao 1832 do Código Civil. Em suma, vingou, pelo menos no caso julgado recentemente pelo STJ, que é o pensamento, dizendo Veloso, já consolidado na doutrina, o enunciado 527 do Conselho da Justiça Nacional de Justiça, Conselho de Justiça Federal. Então, conforme esse pensamento, o cônjuge sobrevivente não terá direito à quarta parte, né? O companheiro, evidentemente. Com isso, deixo em todos um forte, fraternal abraço.